Deus está morto. Uma das frases mais mal compreendidas de todas as eras da filosofia e ecoa até os dias de hoje, polêmica, e foi dita por Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX. Quando Nietzsche escreveu essa frase, Deus está morto, ele não estava tentando ignorar a presença de Deus ou convencer os religiosos a abandonar a sua fé. Ele estava constatando um fato cultural e histórico que ele observava ao seu redor na Europa do século XIX. Coincidente semelhança com quem eu vou abordar sobre agora, Salomão, em Eclesiastes. Porém, foi denominado o pai do niilismo, aonde se reduz a significação do nada, atribuída a Friedrich Nietzsche. Salomão poderia ser considerado um professor, o pai, o inspirador de tais maneira de observar a vida? Vamos lá. Há mais de uma coisa que não faz sentido. Justos que receberam o que ímpios merecem e ímpios que receberam o que justos merecem. E esta é a sentença que ele lança que percorre todo o livro. Que grande inutilidade! Que grande inutilidade! Nada faz sentido. Ou seja, inutilidade, vaidade, coisa sem valor, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Eu fui ver o que o pessoal estava fazendo debaixo do sol, eu fui utilizar a minha sabedoria e descobri que nada faz sentido. Porque algumas coisas pelo menos deveria fazer sentido, mas quando eu olho, nada fez sentido. Que inutilidade, que vaidade. Há coisas que eu esperava que fizesse sentido e não estão fazendo. A pessoa fez todas as coisas da melhor maneira possível, mas de nada adiantou. Ela está chegando ao final da sua vida, enquanto a outra pessoa que não busca sabedoria, não tem Deus, faz tudo o que lhe aparece e tudo acontece da mesma forma. E o sábio dizia: não faz sentido algum. Eu percebi ainda mais outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, porque o tempo e o acaso afeta a todos. Dediquei a me investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Para Nietzsche, a crença no Deus cristão não era apenas uma questão teológica, era um pilar central que dava significado, ordem e propósito para o mundo ocidental. Deus era a garantia da verdade, a fonte da moralidade. O bem e o mal era definido por Deus. A figura de Deus como única fonte inquestionável de valor foi gradualmente perdendo a sua força. Sua relevância prática na vida das pessoas também foi perdendo. As pessoas ainda iam para a igreja, mas a maneira como elas pensavam sobre o mundo, a moral e o destino já não dependia inteiramente dos ditames divinos. Os próprios fundamentos das crenças foram sendo dominados pelos pensamentos críticos que a civilização ocidental tanto valorizava. Por isso ele disse: nós o matamos. Mas é que as ações e o desenvolvimento do pensamento humano, a valorização da razão, todo esse questionamento, de forma inconsciente e inevitável, removeram Deus da posição central do significado. Nietzsche não via isso como uma libertação fácil e gloriosa, pelo menos não no curto prazo. Ele via as consequências catastróficas que viria dessa perca. A sombra de Deus ainda pairava sobre a Europa, mesmo para os não crentes. Os valores e a moralidade cristã ainda eram amplamente aceitos, mesmo que a crença estivesse diminuindo. Só que Nietzsche observava que, com o tempo, essa sombra desapareceria e o niilismo, na sua forma mais pura, se manifestaria. Ele via um futuro onde a falta de fundamento transcendente levaria todos a uma percepção de futilidade, que busca apenas o conforto e segurança sem grandes paixões, riscos ou aspirações elevadas. Ele via o homem como alguém que perdesse a capacidade de sonhar e criar. Nos nossos tempos, se a morte de Deus foi um diagnóstico,
Então, a crise de sentidos que vemos hoje é um dos principais sintomas. O que Nietzsche previu parece estar se manifestando de formas muito concretas no nosso século. Observe ao redor. Vivemos em uma era de prosperidade materiais sem precedentes para muitos, com acesso instantâneo em informações, entretenimentos e conexões. No entanto, as taxas de ansiedade, depressão e buscas por terapias continuam a subir. Por quê? Uma das explicações, alinhada com a visão de Nietzsche, é a crise de sentido existencial, sem um porquê. Sem maior objetivo, as pessoas lutam para buscar motivação e propósito. O trabalho se torna apenas um meio de pagar contas ou lazer, uma distração constante. Busca-se freneticamente por algo que complete seu vazio, carreira glamourosa, consumo desenfreado, redes sociais e procura de validações, alternativas de espiritualidades. Tudo isso é uma tentativa de encontrar ou criar novos sentidos de uma nova base de valores depois da queda. As redes sociais, por exemplo, pode ser vista como um palco onde buscamos validação e que substitui a comunidade, o propósito que antes poderia ser encontrado em tradições culturais ou instituições religiosas. As curtidas, os seguidores tornam-se novas métricas de valores, novas formas de buscar uma espécie de salvação ou justificação de sua existência. A fragilidade emocional, dificuldade de lidar com o sofrimento, tudo isso pode ser observado pela ausência que foi o que Nietzsche disse. A morte de Deus é, portanto, o pano de fundo da nossa era. É o desafio fundamental que enfrentamos. Como viver, como encontrar sentido, como ser moral, em um universo que, por si só, não nos oferece nenhuma dessas respostas prontas. Nietzsche não nos deixou apenas com um problema. Ele propôs um caminho a seguir. Se a morte de Deus nos deixou à deriva em um mar de niilismo, qual é a solução, segundo Nietzsche? Ele não propôs encontrar um novo Deus ou uma nova verdade absoluta para simplesmente substituir a antiga, porque isso seria apenas trocar uma prisão por outra. O caminho que ele vislumbrou foi a da autossuperação e a da criação de sentido. Se o universo não nos dá um propósito, então nós temos que criá-lo. Se não há valores absolutos ditados do alto, então nós temos que forjar os nossos próprios valores. Ele chamou essa tarefa de reavaliação de todos os valores, que não se trata de destruir a moralidade por completo, mas de questionar de onde vêm os nossos valores, se eles realmente nos servem e se nos tornam mais fortes. A resposta está em tornar-se quem você é. Em vez de buscar uma essência ou um propósito pré-determinado pela natureza, por Deus ou pela sociedade, a tarefa é esculpir-se a si mesmo, dar forma à sua própria existência através de suas escolhas e ações. É um processo contínuo de autocriação e autossuperação. Outro conceito-chave é o amor fati, o amor ao destino. É a ideia radical de não apenas aceitar de que o que aconteceu à sua vida, mas amar tudo isso. Nas alegrias, dor, sucesso, fracasso, como partes essenciais da tapeçaria que teceu quem você é. É uma forma profunda de resiliência e aceitação, que permite que você siga em frente, criando apesar das adversidades. A frase dele não é uma declaração sobre a existência divina, mas um marco que aponta para uma transformação radical na consciência humana e na estrutura da sociedade. Ela nos alerta sobre o perigo do niilismo, que surge quando as antigas fontes de sentido secam, e nos convida a um desafio que é o de criar os nossos próprios valores, sentido. Imagine por um instante, o que significaria se a base de tudo desmoronasse? Se a fonte de toda a verdade, de toda a moral, de todo o sentido da vida simplesmente deixasse de existir? Não no céu, mas aqui, na mente e no coração das pessoas. Nietzsche olhou para o futuro e viu o que aconteceria quando a sociedade, impulsionada pela razão, pela ciência e pelo próprio desenvolvimento do pensamento crítico, começasse a abandonar a crença em um Deus que ditasse as regras e o propósito do universo. Ele percebeu que essa crença era a fundação sobre a qual toda a nossa estrutura de valores, moralidade e nosso sentido de vida tinha sido construído por séculos.
E o que acontece quando toda essa fundação é removida? Tudo que foi construído em cima dela começa a ruir. É sobre esse desmoronamento e o caos e a oportunidade que surgem dele que Nietzsche estava falando. Isso não é uma aula de filosofia. É uma conversa porque hoje tantas pessoas se sentem perdidas, ansiosas, sem um propósito claro. É sobre a crise de sentido que enfrentamos coletivamente e individualmente. Mesmo com tanto acesso às informações e materiais, o vazio existencial parece crescer. Entender esse diagnóstico pode ser o primeiro passo para encontrar um novo caminho. O que realmente ele quis dizer sobre essa declaração? O que será que ela pode significar para a sua vida hoje? Se não existe um plano divino, se não existe um Criador que nos deu um propósito, se não há recompensa ou punições eternas que validem o nosso comportamento, então qual o sentido de tudo? Por que fazer o bem e não o mal? Por que lutar por algo? Por que sequer continuar existindo? Nietzsche viu que mesmo que as pessoas parassem de acreditar em Deus, elas não parariam de precisar de sentido e valores. A natureza humana parece sempre parecer buscar um porquê. E sem a resposta fornecida pela religião, esse porquê ficaria vago ou desaparecia por completo. Isso gera um vácuo moral. Se o bem e o mal não são mais ordens divinas, eles se tornam construções humanas. E quais construções? As das sociedades? Não, as minhas, a da ciência. Isso leva ao relativismo extremo, onde tudo é permitido. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.